Bom dia a todos. A gente vai começar nosso conteúdo de ação possessória, vamos fazer uma retomada de conteúdo e hoje a gente vai encerrar as ações possessórias falando principalmente dos procedimentos dessas ações possessórias. Só para a gente fazer uma retomada de conteúdo aqui, para a gente lembrar do que aconteceu na aula passada. Quando nós começamos a estudar a ação possessória, nós vimos a parte do direito material dessa ação possessória. O que é essa parte do direito material? É compreender primeiro quem é o proprietário, quem é o possuidor, quem é o detentor, quais são os atos de violação da posse, o que é um esbulho, o que é uma turbação, o que é uma ameaça, enfim, nós vimos essa parte do direito material. Porque para nós compreendermos as ações possessórias e os procedimentos, nós precisamos saber quando vai caber uma ação de reintegração de posse, quando vai caber uma ação de manutenção de posse e quando vai caber o interdito proibitório. Então, nós temos aqui 3 tipos de ações para cada ato de violação da posse. E na aula passada nós vimos que existe o esbulho, que existe a turbação e a ameaça. O esbulho significa a perda da posse. Então, a partir do momento em que há uma perda total ou parcial da posse, nós temos uma situação de esbulho. E o esbulho vai ensejar uma ação de reintegração de posse. Existe uma discussão muito grande entre a diferença, qual seria a ação competente, cabível, para casos de esbulho parcial, ou seja, eu tenho uma propriedade rural, e parte dela foi invadida. Alguns doutrinadores entendem que caberia manutenção de posse, que seria turbação, porque não houve perda total da posse, e outros entendem que não, que já seria esbulho porque houve perda, então mesmo que parcial. Então essa questão nos tribunais ficou muito tempo discutindo quando o esbulho é parcial, se seria turbação ou se seria esbulho. E aí o STJ veio e pacificou completamente essa questão, ou seja, quando há esbulho parcial, não configura, quando há perda parcial, ou seja, a invasão aconteceu apenas em parte da área, nós não temos uma situação de turbação, nós temos uma situação de esbulho. Então, a ação correta vai ser a ação de reintegração de posse em razão do esbulho parcial, ou seja, houve perda. Teve perda, mesmo que parcial, teve uma perda. Então, vai ser uma reintegração de posse. Nós vimos também quem são as figuras envolvidas, os atores envolvidos na ação possessória. E nós temos o proprietário, nós temos o possuidor e nós temos o detentor. E nós sabemos que quem pode ajuizar uma ação possessória é o possuidor. Não é proprietário e não é detentor. O proprietário, para reaver a coisa, tem uma ação própria, que é a ação, a ação reivindicatória. É uma ação que não é fundada na posse, é uma ação que é fundada na propriedade. Então, a não ser que o proprietário seja possuidor. Se aquele proprietário, além de proprietário, ele é possuidor da coisa, ou seja, eu sou proprietário de uma casa e moro nessa casa, e essa casa está sofrendo ou ameaça, ou turbação, ou esbulho. Eu, como proprietária, posso ajuizar tanto a ação de manutenção de posse, a possessória, como a reivindicatória, porque eu sou uma proprietária que tem posse. Agora, o proprietário que não detém a posse do bem, ele não tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação possessória. Isso caiu num exame de ordem e foi uma peça do exame de ordem. Nas peças de processo civil é muito comum, eu não sei se vocês já estão se preparando, mas quando vocês pegam as peças do processo civil, da prova de civil e processo civil, vocês vão encontrar muitas ações de procedimento especial. E é muito comum cair alguma peça que traga alguma confusão, se é uma reivindicatória, se é uma possessória, se são embargos de terceiro, ou se é uma ação de despejo. Então, existe essa tendência a se buscar essa discussão de posse e propriedade para se saber qual ação seria cabível. Na prática, nós teremos muitas situações semelhantes que vão nos levar a uma dúvida aí. Se seria uma reivindicatória, uma possessória. Por isso que é bom a gente compreender bem. Primeiro, o primeiro critério para a gente compreender melhor isso. Quem está ajuizando a ação? É um proprietário com posse? É um proprietário sem posse? Porque se for sem posse, ele não pode defender posse. Se for com posse, ele pode defender posse.
Se ele não tem posse, mas quer reaver a coisa, é uma ação fundada na propriedade. Então, detentores, caseiros, por exemplo, não podem ajuizar ação possessória. E muito menos reivindicatória, porque eles não têm posse e não têm propriedade. Não podem ajuizar ação nenhuma. Enfim, feitas essas considerações, a gente passa agora para o estudo do procedimento dessas ações. Antes de entrar no procedimento, gostaria de fazer algumas observações de algumas ações que não são consideradas ações possessórias. Então, para quem estiver anotando, quem for assistir essa aula depois, faça essa anotação, porque nós estudamos aqui 3 ações possessórias. Só existem 3, não tem como fugir das 3. Não adianta tentar olhar para o caso e pensar assim, isso aqui é uma ação possessória, mas ela não é nem de reintegração, nem de manutenção, nem de interdito, porque não existe. Então, nós temos algumas outras ações que dão a impressão de serem ações possessórias, mas elas não são ações possessórias. Para situar todo mundo aqui na aula, eu sei que esse conteúdo não é um conteúdo fácil. Eu sei que é um conteúdo que tem muitas particularidades. Mas se a gente prestar muita atenção aqui, a gente vai conseguir compreender, tá? E aí a intenção é essa. Vocês não vão estudar isso de novo. No 9º período é a última vez que vocês vão ver possessória. Vocês já devem ter visto alguma coisa em direito das coisas, no direito civil. Então, essas questões procedimentais a gente vê aqui. Primeira coisa, nós estamos falando de possessória. E o direito brasileiro, ele prevê a possibilidade de legítima defesa da posse. Então, essa questão de poder defender a posse, por exemplo, Mari, eu sou possuidora de um imóvel e esse imóvel está sendo turbado ou está sendo esbulhado. Eu posso ir lá e fazer a legítima defesa porque está acontecendo? Está. Isso aqui a gente chama de autotutela. Se vocês pegarem o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, não do processo civil, vocês vão ver essa possibilidade daquele possuidor que está sofrendo esbulho, turbação, ele mesmo fazer a legítima defesa da posse, desde que ele não cometa abusos. Então, existe uma legítima defesa da posse que no direito a gente chama de desforço imediato. Existe. Artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Essa autotutela da posse legítima, ela não nos interessa aqui agora. Nós não estamos dando direito civil, nós estamos dando processo civil. Então, mesmo com a existência, para nós o que interessa é a heterotutela, não é a autotutela. Então, nós estamos estudando aqui a heterotutela, ou seja, as ações possessórias. São aquelas situações em que a pessoa não opta por fazer a legítima defesa da posse e ajuiza uma ação para ter a intervenção do Poder Judiciário para resolver o problema. Então, vocês já aprenderam esse TGP, em Teoria Geral do Processo, que existe a autotutela, a autocomposição, a heterotutela. Então, nós estamos falando aqui de um caso de heterotutela, que são as ações possessórias, ou seja, eu preciso do Estado, da jurisdição, do juiz, para quê? Para resolver o meu problema. Então, existe a autotutela? Sim, mas o nosso objeto de estudo aqui vai ser a heterotutela, que são as ações possessórias. Então, nós estudamos que são 3 essas ações possessórias. A ação de reintegração de posse para casos de esbulho, a ação de manutenção de posse para casos de turbação e o interdito proibitório para casos de ameaça. Ok. O que eu queria focar, que acho que isso vocês compreenderam bem. Na aula passada, nós vimos que entre esbulho, turbação e ameaça, na teoria é muito simples de compreender. Eu sei que esbulho é perda, eu sei que turbação são atos concretos de violação da posse, que já saíram do campo da ameaça, mas ainda não geraram a perda da posse. Por exemplo, a pessoa começa a derrubar muro do imóvel, começa a colocar seus pertences dentro do imóvel de outra pessoa, começa a dificultar o acesso do possuidor nesse imóvel. São atos que já são atos mais concretos, já saíram do campo da ameaça, mas que não geraram a perda. Ou então nós temos a ameaça. A ameaça ainda está no âmbito mais abstrato, nós não temos atos concretos praticados, mas a gente sabe que existe um justo receio de um possuidor perder essa posse.
Então, uma ameaça mesmo, propriamente dita. Eu chego para o Fará e falo, Fará, eu sei que você tem um imóvel que você não utiliza e eu tenho uma área próxima e eu vou utilizar esse imóvel. Ah, mas você não está autorizado. Você mesmo não está autorizado, eu vou usar, cadê você me tirar de lá? Ou seja, eu estou aqui fazendo uma ameaça pública para ele se sente ameaçado em relação à posse, já quer tomar uma providência, que vai ser o interdito proibitório. Ou então, do lado de fora lá da área dele, que ele é possuidor, eu começo a já colocar alguns equipamentos insinuando que eu vou fazer uma invasão. Ou seja, eu não entrei ainda, mas eu estou fazendo toda uma preparação que pode gerar uma perda de posse em relação a ele. Vocês podem perceber que na teoria é simples compreender os conceitos. Na prática é que nós teremos uma dificuldade maior, às vezes a situação é muito clara. Invasões, esbulho, atos de violação mais concretos, turbação, uns atos que causam justo receio, ameaça. Mas na prática, hoje eu vou compartilhar com vocês um caso, vocês vão ler e vão me dizer que ação que seria. E vocês vão ver que às vezes na prática é um pouquinho difícil de compreender, tá? Na aula passada, eu cheguei a dar um exemplo para vocês, que é muito comum gerar essa dúvida, que é aquela situação que uma pessoa armada, com uma espingarda, ela fica na porta de um sítio, por exemplo. E vocês são possuidores desse sítio. Então, vocês têm ali uma situação interessante, porque a pessoa está do lado de fora do imóvel, ela não invadiu, ela está com uma arma, e ali nós temos uma certa dificuldade em observar se aquilo é uma ameaça. Será que eu estou me sentindo ameaçado porque a pessoa está do lado de fora? Se aquilo já é um ato concreto, ou seja, será que é turbação? Ou se aquilo já é esbulho. Independente de estar fora, não houve invasão, a área já se tornou inacessível. Então, na prática, pode ser que tenhamos essa dúvida. Como o direito sabe que a linha que diferencia esses três institutos é uma linha muito tênue, existe uma particularidade das ações possessórias que frequentemente é muito aplicada. Nós chamamos de fungibilidade das medidas possessórias. Então, para quem está fazendo as anotações, no direito processual civil, em termos de ações possessórias, existe o princípio da fungibilidade das medidas possessórias. O que é a fungibilidade das medidas possessórias? É a possibilidade do juiz receber uma ação por outra ação. Então, suponhamos que a Milena, ela veja uma situação em relação à posse de um imóvel que ela tem, que ela possui, ela exerce a posse de um imóvel, ela veja uma situação que ela entenda que é esbulho, e ela juiza uma ação de reintegração de posse, ela pede uma liminar, essa ação chega no juízo da vara civil, por exemplo, e o juiz ou a juíza olham para o caso e falam assim, olha, a requerente alega que houve... Oi, pode falar. Alguém? Dúvida? Não? Só um barulhinho mesmo? Bom, vamos supor que ela entende que seja esbulho, e a juíza chega lá e entende que não, é turbação. Então, o que é aqui a fungibilidade da medida possessória? Não é chegar para a Milene e falar assim, dar um despacho assim, trata-se de ação possessória, intime-se a autora para emendar a inicial, para mudar a ação. Não. A fungibilidade das medidas possessórias permite que o juiz ou a juíza, eles já peguem aquele processo, aquela ação, e no despacho já faça a conversão. Então, trata-se de reintegração de posse sob alegação de esbulho. Entendo que se trata de turbação, receba a presente ação como manutenção de posse. Ou seja, em razão da celeridade, da economia processual, o juiz recebe uma ação pela outra, porque na prática esses institutos podem se misturar. Isso acontece na prática. Quando vocês vão fazer prova, essa regra não se aplica se vocês errarem a peça. Então, por exemplo, se vou fazer uma prova da OAB, e aí cai lá uma situação que você fica na dúvida se aquilo é esbulho, se aquilo é turbação, as ameaças nem tanto, tá? Geralmente as dúvidas não é em relação a esbulho, geralmente as dúvidas giram em torno do que é ameaça e o que é turbação. Geralmente o campo nebuloso está mais nessas duas. E vocês optam por uma turbação e fazem uma manutenção de posse. E a resposta correta seria interdito proibitório. Na OAB e nas provas, não adianta vocês tentarem recorrer alegando fungibilidade.
receber uma pela outra, que essa regra ela vai se aplicar, tá? Até porque as questões elas têm que vir claras. Às vezes aparecem até as palavras. Esbulho na questão. Então, a gente sabe que é reintegração. Ou então aparece turbação, a gente sabe que é uma manutenção. Para não gerar essa dúvida, para ninguém alegar a fungibilidade. Mas, na prática, vocês podem passar por situações que vão gerar mesmo uma dúvida. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Na prática, isso não em teoria. Na prática, tá? Uma situação que aconteceu há muitos anos atrás. Deixa eu ver aqui. Nós estamos em 2021, na hora que eu fico fazendo as contas, quase cai para trás. Mas foi mais ou menos, deixa eu pegar aqui, em 2006, 2005, 2006, 2004, né? 2005 para 2006, mais ou menos. Na época, foi antes de eu fazer o doutorado, porque eu estava na Procuradoria do Meio Ambiente. Eu fiquei 4 anos como procuradora lá, e depois eu fui para a Procuradoria do Legislativo. Nesses 4 anos que eu fiquei na Procuradoria do Meio Ambiente, tinha muitas questões interessantes envolvendo possessória. Não cabia lá para o meu departamento fazer a ação possessória especificamente, porque o que cabia era mais a questão ambiental, avaliar a questão das multas, né, dos processos administrativos de responsabilização por infrações de âmbito ambiental, mas geralmente essas questões poderiam caber algum tipo de ação. Então, deixa eu mostrar para vocês um exemplo que aconteceu uma vez lá na Procuradoria, há muitos anos atrás mesmo, muitos anos. Não é muito assim, não. Estou falando muitos aqui, mas é porque 2006 para cá é muita coisa, não é demais. Sou velhinha assim também. É porque eu comecei muito nova, já falei para vocês. Chegou um caso lá uma vez, para mim, chegou um problema de poluição visual. Quando a gente foi fazer as averiguações, em frente à prefeitura, tem uma área pública. E nessa área pública, o negócio estava meio abandonado na época, ninguém estava... Né, aquelas áreas que a gente sabe de quem que é, se é particular, se é público. Então, o negócio fica lá meio sem movimentação, algumas pessoas acham que tem o direito de entrar, né, invadir o negócio. E bem na Avenida Brasil, quem é de Anápolis sabe, quem conhece aqui Anápolis sabe o movimento que é ali a Avenida Brasil. E lá atrás tinha uma área bem na esquina, uma área pública, que pertencia ao município, que não estava sendo utilizada. E uma empresa foi lá e instalou 7 outdoors. Ninguém percebeu aquilo quando estava colocando. Colocou 7 outdoors. Tinha um deles, era até aqueles eletrônicos, aqueles grandão, né, bonitão. Enfim, dentro dessa área pública. Como que percebeu? A gente estava um dia lá conversando, olhando para a janela, tomando café, e tinha 3 procuradores. Eu acho que estava eu, Marcelo nem está em Goiânia, e a Luciana. Nós 6 estávamos lá conversando e olhando, de repente, olhando para a janela. O que é aquilo ali? O que é isso, esses outdoors aqui na frente? Depois que a pessoa foi perceber, ninguém viu. O trem foi da noite para o dia. E a área estava cheinha de outdoor. Na época, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário fez uma busca e verificou realmente que eles tratavam de uma área pública. E foi investigar se pertence ao município. Não. Uma empresa simplesmente chegou e colocou. Sem autorização, sem nada. Instalou 7 outdoors dentro daquela área. Tá. Nossa, aí o caso gerou a polêmica dentro da Procuradoria. Por quê? Todo mundo sentou e foi discutir qual que seria a ação possessória. A Fazenda Pública pode ajuizar a ação possessória. E também é possível se ajuizar a ação possessória contra a Fazenda Pública. Então, se o município, se o Estado ou a União tem uma área e essa área foi invadida, turbada ou se sofrendo ameaça, é perfeitamente possível que o ente público ajuize uma ação possessória. E o contrário. Se nós temos uma área particular nossa e o poder público invade ou está turbando ou ameaçando, seja município, Estado ou União, é perfeitamente possível nós ajuizarmos a ação possessória contra o ente público. Então, os 2 caminhos é possível. E eu lembro que nós estávamos sentando, gente, mas essa ação possessória? Um falava assim, tem 7 outdoors dentro da área. Não dá para usar aquilo ali. Não tem como, a área se tornou... Aí o outro falava assim, não, mas a gente pode entrar. Os representantes do município conseguem entrar. A área não se tornou inacessível.
Ou aí o outro falava assim, não, gente, mas isso aí colocou lá, isso aí é ameaça. Isso aí não é esbulho nem turbação, isso aí é ameaça. Gente, mas foi assim uns 3 dias em cima disso, para decidir qual ação seria. Cada um achava uma coisa, cada um tinha uma visão. Eu contei esse caso para vocês, acho que cada um também vai ter aí uma visão sobre a situação. Imagine uma área que não é muito grande, com 7 outdoors dentro dessa área. Então, nós pensamos, gente, mas não tem ninguém lá. Hoje, se alguém, qualquer procurador aqui que quiser entrar lá na área, consegue. Então, descaracteriza o esbulho. Então, foi essa confusão 3 dias. Aí eu lembro que o procurador-geral, né, na época o doutor Luiz chegou, por que vocês estão nessa confusão aí? Tem 3 dias que vocês estão em cima dessa discussão. Não tem mais o que fazer, gente. Pelo amor de Deus. O que é? Não, o que aconteceu isso? Pelo amor de Deus, quem tem que decidir isso é o procurador do patrimônio imobiliário. E outra coisa, se ele achar que é esbulho, turbação, ameaça, ele pode fazer o que quiser, porque na hora que chegar lá na vara de fazenda pública, o juiz vai olhar e pode entender que é a mesma coisa, pode entender que não, por quê? Por causa da fungibilidade. Mas, na verdade, a gente estava ali pelo debate, a gente gosta de debater a questão. Por fim, ficou para o Marcelo resolver qual era a ação que ele faria, porque na época ele era o procurador do patrimônio público. E aí, a gente está lá esperando o Marcelo decidir, né? Porque acabou virando uma questão assim, né? Muito próxima de todo mundo. E ele falou, não vou contar para ninguém, vou fazer, vou ajuizar, depois vocês dão uma olhada. Ele fez. No dia que eu olhei a ação ajuizada, eu olhei e falei, o que é isso? Quando ele fez interdito. Eu falei, não, Marcelo, pelo amor de Deus, se você tiver dúvida em turbação e esbulho, e aí a gente começou a discussão de novo, né? O negócio já estava ajuizado, a gente estava na discussão aí. Se você falasse para nós assim, não, eu estou em dúvida se, né, 7 outdoors, a área não tem, né? Ou seja, ou então turbação, pelo menos, porque atos concretos já foram praticados. Tem 7 outdoors na área pública. Você acha que isso é ameaça? Não é possível. O que pode acontecer além disso aqui? O dono do outdoor morar aqui dentro? O que seria isso? Ele falou, não, é mais fácil de fazer, eu interdito, eu fiz aqui, isso aqui. O que aconteceu? O previsto. Quando a ação chegou na área, na vara de fazenda pública, o juiz olhou, na época, olhou aquilo e falou, não, em que pese, né, o município ter alegado que se trata de ameaça e ter ajuizado o interdito proibitório, entendo que a área está inacessível em relação à utilização da posse. O município perdeu a posse. Por quê? Porque apesar de dos representantes poderem adentrar no imóvel, não há o que se fazer dentro. Então, presume-se que houve uma perda. Então, foi o entendimento do juiz da Fazenda Pública na época. E ele recebeu o interdito proibitório feito pelo município como reintegração de posse. E concedeu um liminar, determinando a desocupação, né, do imóvel, a empresa foi citada e intimada, a desocupação e a retirada imediata dos outdoors dentro daquele imóvel, daquela área pública, tá? Então, só para vocês verem que, na prática, realmente é algo que é sanável, absolutamente sanável de uma forma muito rápida. Mas o debate é bom, a discussão é boa e existem casos interessantes para a gente poder ver essa diferença entre ameaça, esbulho e turbação, que na prática pode não parecer tão clara assim, tá? Um ponto que eu queria chamar a atenção, voltando aqui, é para as ações que apesar de terem uma característica muito próxima às ações possessórias, elas não são consideradas ações possessórias. Então, eu vou dizer aqui uma ação para vocês, que apesar de ter a palavra posse no nome, ela não é considerada ação possessória. Eu acho que vocês já ouviram falar de uma ação que se chama ação de imissão de posse. Vocês já ouviram falar dessa ação? Quem nunca ouviu falar dessa ação? Ação de imissão de posse. Emissão de posse. Emissão de posse. Pode falar, quem ia falar alguma coisa? Dúvida até aqui? Já ouviu falar? Não? Ninguém nunca falar dessa ação, gente?
Eu já ouvi falar, professora, porque eu tinha falado aqui, acho que isso é novo. Pode falar, Sara, eu não ouvi, não. Eu já ouvi falar dessa ação, já sim. Olha só, olha esse nome, ação de emissão de posse. O que, que seria essa ação de emissão? Olha como tem um posse no nome, né? Já pensou, eu chego para vocês e falo assim, a ação de emissão de posse é uma ação possessória. Não é. Apesar de ter posse no nome, ela não é. O que, que é uma ação de emissão de posse? É aquela ação que ela é atribuída a uma adquirente de um imóvel, a pessoa adquiriu um imóvel, tá? Então, é uma ação que é atribuída ao adquirente de um imóvel, que tornou-se proprietário desse imóvel, mas vai ingressar no imóvel pela primeira vez. E aí, a pessoa que alienou esse imóvel não entrega a coisa. Então, é uma ação de uma pessoa que acabou de se tornar proprietário, vai ingressar no imóvel pela primeira vez, e o alienante, que foi a pessoa que vendeu, que doou, alguma coisa nesse sentido, não entrega o imóvel. Ou seja, quem vendeu continua no imóvel. Então, por exemplo, a Milena foi lá, comprou um imóvel, adquiriu um imóvel, a qualquer título, foi alienado. Ela adquiriu um imóvel, nunca tomou posse desse imóvel, nunca. É a primeira vez que ela vai entrar no imóvel. E quando ela vai adentrar no imóvel e ela tem toda a comprovação que ela comprou, ela não consegue entrar porque a pessoa que vendeu não permite. Ou porque a pessoa ainda está lá, ou porque, enfim, a pessoa está tendo uma certa resistência, mesmo depois que o novo adquirente tem esse imóvel. Olha que interessante. Então, suponhamos que vocês vão para um leilão. E lá nesse leilão, vocês adquirem um imóvel muito mais barato. A gente sabe que esses imóveis são bem mais baratos no leilão. É um imóvel muito mais barato. E aí, vocês adquirem, tem toda a comprovação que vocês fizeram o pagamento, nunca foram para esse imóvel, nunca. E aí, quando vocês, o imóvel foi para leilão, quando vocês vão ocupar o imóvel, quando vocês chegam lá, vocês se deparam com a pessoa que morava lá, tá lá, não sai. Então, vocês querem tirar essa pessoa de lá. Então, tem que existir uma ação para isso. Então, observem aqui, olha a seguinte situação. Parece uma ação possessória. Por quê? Porque você quer a desocupação desse imóvel para você adentrar. Só que aqui a ação não poderia ser possessória. Apesar de se chamar ação de emissão de posse, essa ação não poderia ser possessória porque vocês acabaram de adquirir o imóvel e vocês nunca tomaram posse desse imóvel. Como nunca houve a posse do imóvel, essa ação ela não é considerada uma ação possessória. Então, ela teria tudo para ser possessória, se esse proprietário, novo proprietário, já tivesse na posse do imóvel. Se esse proprietário já estivesse utilizando o imóvel e um belo dia esse imóvel foi invadido, aí seria uma possessória, porque a pessoa chegou a exercer a posse. Só que aqui, como o imóvel acabou de ser adquirido e você nunca tomou posse do imóvel, você é uma proprietária que não tem posse. Então, como você não tem posse, porque você ainda não adentrou e utilizou bem, você não poderia ajuizar uma ação possessória. Então, existe uma ação específica para essas situações em que proprietários vão utilizar o imóvel pela primeira vez e são impedidos pelo alienante, pela pessoa que está no imóvel. Aqui, não é cabível uma ação de reintegração de posse, porque essa pessoa nunca exerceu a posse do imóvel, ele é um novo proprietário. Aqui, nós teríamos uma ação de emissão de posse. Então, não se esqueçam dessa ação, ela é uma ação muito específica. Ela não é considerada uma ação possessória, não é uma ação reivindicatória, porque é um novo proprietário. Às vezes, esse proprietário, ele nem tem a escritura do bem. Então, suponhamos que vocês vão para um leilão e adquirem um imóvel. E vocês pagam, tem toda uma documentação, tem contratos, tem a comprovação que vocês são proprietários, mas vocês ainda, às vezes, não têm aquele escriturado.
mas vocês são proprietários, está vindo ali, só não está formalizada a propriedade, mas também não tem posse. Então, sabe aquela situação que a pessoa está no limbo? Ela não tem a documentação de propriedade ainda, e ao mesmo tempo ela nunca exerceu a posse. Então, criaram uma ação, porque como a pessoa nunca exerceu nada em relação àquele imóvel, tinha que ter criado uma ação para essas pessoas que estão nessa zona aí, né, meio sem nome, meio no limbo. Não tem posse ainda, porque nunca exerceu a posse, não está com a propriedade regularizada, até porque nunca ocupou o imóvel. Então, foi criada a ação de emissão de posse. Então, a ação de emissão de posse é aquela ação atribuída a um adquirente de um bem que tenha se tornado seu proprietário e quando ele vai ingressar no imóvel pela primeira vez, ele é impedido pelo alienante. Então, esse é o caso específico de uma ação de emissão de posse, tá? Pode falar, Sara. Professora, eu vi na seguinte situação. Era um inventário, Aham, e aí, óbvio, o decurso, né, se foi, e aí aham, ficaram só os herdeiros para dividir os bens. E aí tinha uma casa que um dos filhos morava nela, porém ele não era um inventariante e se recusava a desocupar o imóvel. Ele tinha outro lugar para morar, enfim, mas ele se recusava a desocupar. E aí a inventariante, em tese, seria quem deveria ser a possuidora, né, do imóvel, mas nunca tinha obtido a posse. E aí ajuizamos uma ação de emissão na posse. tá certo. Tá Por certo, que não tá tá? certo? Tá certo. É um caso, sim. É um outro exemplo. A inventariante que ajuizou a ação, não foi? Isso é inventariante. Isso. Ajuizou a ação para pedir a desocupação desse imóvel. A inventariante não tem propriedade ainda. E a inventariante também não tem posse. Então, nunca, não utilizou bem. Então, a ação é a ação correta mesmo. A situação da inventariante aí tá no limbo. Se você parar para pensar, ela não está nem lá nem cá. Porque a inventariante não tem propriedade ainda, ela não poderia ajuizar uma ação fundada na propriedade. E é uma ação que ela também não tem posse. Então, ela não poderia ajuizar uma ação possessória. Então, aqui é uma situação, é um segundo exemplo, Sara, a ação foi ajuizada de forma correta. É um exemplo de ação de emissão de posse. Essa inventariante, ela quer utilizar o imóvel pela primeira vez. Mas como ela não obteve, não regularizou a propriedade e ainda não tem a posse, existe a ação de emissão de posse. É exatamente outro caso de emissão de posse. A ação foi ajuizada de forma correta. Seria ajuizada de forma errada se a inventariante tivesse feito reintegração de posse. Como que ela vai defender uma posse que ela nunca teve? E estaria sendo de forma errada se ela tivesse feito uma reivindicatória. Ela não tem propriedade? Como que ela vai comprovar a propriedade? Tá? Tá correto, viu? Tá certinho. Professor, Oi, pode falar. por exemplo, quando o imóvel, tipo assim, ele é meio que usado só como moeda de troca. Tipo assim, a pessoa comprou ele e vendeu ele no negócio, aí a pessoa que pegou sempre vai vendendo, sabe? Tipo, vai fazendo gambira com esses trem, e A nunca fica pessoa na mão de nunca, ninguém o imóvel. ela tem a propriedade constituída, ela tem escritura, está registrado. Tem, Relic? Professora, falho aqui, onde a senhora me escutou? Eu entendi aquelas pessoas que têm imóveis como moeda de troca. Eles vivem fazendo negociações com esses imóveis. É mais ou menos isso, né? Isso. Isso. Aí um vende, aí o outro. Aí não passa por nome daquele que comprou, porque não, segura aí, porque senão se pagar a documentação fica. No Aham. final, o último que ficar, por exemplo. E aí, por exemplo, a primeira pessoa que vendeu, que está no nome dela, não transferiu para quem ela vendeu, mas essa que tinha recebido não está no nome dela, está no nome do outro. Como que fica nessa situação? A, a, a pessoa que está com o imóvel no nome pode passar diretamente a documentação para aquele último que comprou, ou o correto seria o passo a passo, por exemplo, passar para quem pegou,
O correto Depois, seria o passo a passo. Eu achei que a sua dúvida ia ser em torno de quem ajuizaria uma ação em caso de algum problema. sim, aí eu ia chegar nisso. Isso aí eu reformulei aqui no correto, mas era mais ou menos isso. Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho a propriedade do imóvel, eu faço uma venda dela para você, aí não passa para o seu nome, de repente você já passa isso para uma outra pessoa, numa negociação, também não passa para o nome dessa pessoa. Então, nós temos, às vezes, 4 pessoas envolvidas aqui nessa relação. Isso. Mas, às vezes, para fins de evitar, já estou até sacando o problema, pagamento de imposto, por exemplo, ninguém efetiva a regularização dessas vendas. O máximo que vai ter é contrato de gaveta. Eu faço um contrato de compra e venda com você faz um contrato de compra e venda com o Fará, ele faz com o Amazon, com o Canal, ele vai fazendo. No final, o negócio está no meu nome, mas quem está lá no imóvel usando efetivamente como possuidor é a Naila. Exemplo. Isso? Passei para você negociou com o Fará, com o Amazon, parou lá na Naila o negócio. Então, a Naila ela tem um contrato de compra e venda que ela fez com o Amazon, que ele fez também com o Fará, que ele fez com você e que ele fez comigo. Mas, no final, eu sou a proprietária e a Naila é a possuidora direta. Entendeu a relação aqui? Para regularizar, o correto nós temos contrato. Então, o correto é regularizar na escritura a minha venda para você, a sua venda para o Fará, a venda para o Amazon e, no final, a venda para a Naila. O correto é fazer e aparecer essas vendas no documento. Agora, suponhamos que essa área foi invadida. Quem é a possuidora é a Naila. Então, é ela que tem que ajuizar a reintegração de posse para defender a posse, porque é ela que está lá. Ah, mas eu sou a proprietária, vocês também têm um contrato que foi passando. Defesa de posse é feita por possuidor. Deu para entender aqui? Aí, professor, eu entendi isso. Aí surgiu outra dúvida. A pessoa não quer pagar. Por exemplo, a senhora quer tirar do seu nome e a pessoa não quer pagar para tirar do seu nome, para colocar o nome dela. Como é que faz para colocar no nome dela? Tipo assim, eu vendi, eu não quero esse imóvel no meu nome. Oi? Ajuiza uma ação de procedimento comum e passa para o nome. Esses problemas resolve fácil em uma ação judicial. A partir do momento em que existe um contrato e que as pessoas assinaram esse contrato, tem que regularizar. Se eu quiser regularizar, ajuiza uma ação para cumprir o contrato. É só eu ajuizar uma ação e apresentar o contrato que eu fiz com você e vou ajuizar uma ação. Não é contra a Naila, não. Eu vou ajuizar uma ação contra você porque a minha relação contratual é com você. Então, como você não quer aceitar essa transferência de propriedade, eu vou ajuizar uma ação para cumprir o meu contrato com você. Não é com a Naila. Eu não tenho nenhuma relação contratual com ela. Então, olha a ordem. Eu fiz um contrato com você. Você faz um contrato com o Fará. O Fará faz um contrato com o Amazon e o Amazon faz com a Naila. Ela é a última da cadeia, ela é a possuidora. Se eu quero tirar do meu nome, a minha relação contratual é com você, Helic. Se eu ajuizar uma ação contra a Naila diretamente, ela vai falar quem que é essa. E quem que é essa no direito processual? Ela vai alegar a minha ilegitimidade ativa. Eu não possuo nenhuma relação contratual dessa própria discussão dessa propriedade com a Mariane. Ela vai alegar o seguinte: a minha relação contratual de propriedade é com quem? Amazon. Então, não dá para eu pular aqui e cair direto na possuidora. Vai ser com quem tem relação contratual. Se a pessoa não quer organizar essa escrituração do bem, eu passei esse imóvel, eu vou fazer cumprir o contrato que eu fiz com você. Ô, professora, Obrigado, senhora. Professora, uma pergunta, pode? Pode. No caso aí do contrato, que nem a senhora está falando que a senhora e a Naila não têm relação contratual, né? No caso, se todos eles entrarem em acordo, todo mundo da cadeia entrar em acordo, pode-se fazer uma relação contratual entre a senhora e a Naila para resolver esse problema, não? De maneira extrajudicial? Não, mas sem ação? Não, sem ação, porque que nem assim, o exemplo do Helic, que o Fará não queria passar para o nome dele para fazer a cadeia de sequência para chegar na Naila, de compra e venda. Não seria um problema, no caso, poderia fazer o contrato de compra e venda entre a senhora e a Naila, porque o objeto, querendo ou não, ainda é seu. Isso, mas assim,
Aí é extrajudicial. Isso. Mas Não, aí, teoricamente, faria de uma forma mais, abre e fecha aspas, mais fácil, né? aí já é informal, já é extrajudicial. Aí pode, extrajudicial pode. Não tem problema não. O problema é judicial. Se eu ajuizar uma ação contra a Naila, vai alegar legitimidade ativa na hora. Porque quem que é essa? Só que depois que... É igualzinho sublocação. Eu sou proprietária de um apartamento. Eu loco meu apartamento para você, Maria Vitória. Você é minha inquilina. Você é minha locatária. Meu contrato de locação é com você. Meu contrato com você te autoriza a sublocar quartos. Vamos supor que eu tenho um apartamento aqui perto da faculdade. Aí eu vou locar para você. Você vira para mim e fala assim, Mari, esse apartamento tem 4 quartos e eu tenho vários colegas que querem sublocar esses quartos ao invés de alugar kitnet, porque é tudo perto da faculdade, e aí eles querem sublocar. Ok, autorizado. No contrato você pode sublocar, você fica responsável por isso. Beleza, você vai lá e faz os contratos de sublocação. Com quem? Com seus sublocatários. A relação deles não é comigo, a relação deles é com você. O contrato não é comigo, o contrato é com você. Por isso que chama sublocação. Suponhamos que eu não estou recebendo aluguel. E aí eu estou querendo ajuizar uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguel. E faço uma ação diretamente contra a sua sublocatária. Na hora que eu ajuizar essa ação, não vou precisar nem da parte passiva alegar, não. O juiz vai bater o olho e falar assim, peraí, qual que é a relação da autora com a requerida? Nenhuma. Eu não tenho nenhuma relação contratual com seus sublocatários. A ação vai ser extinta por ilegitimidade ativa. Você que tem que ajuizar uma ação em relação aos seus sublocatários, ou eu ajuizar uma ação, mas contra você. Porque a minha relação contratual é contra você. Agora, se você falar assim, mas se isso for extrajudicial, perfeitamente possível. Eu chego, converso com seus sublocatários, extrajudicialmente a gente organiza, faz o documento, aí sim, é bem tranquilo. Mas em termos de ação, nós temos que observar a existência de documentos, eles existem, tá? Deu para compreender? Deu sim. Aí, no caso, por exemplo, a pessoa, por exemplo, a senhora vendeu para o Fará. Aí o Fará vendeu para mim e eu vendi para Maria Vitória. Eu e o Fará nunca teria história nesse imóvel. Então, nós nunca teríamos comprovante de pagamento, nunca teria, né? Então, nesse caso, foi de boca? Não tem nada? Se fosse de boca, por exemplo. Tá. Então, vai. Ou senão, uma declaraçãozinha, tipo assim, declara que todo mundo está de comum acordo para passar por outro. Mas isso acho que não teria valor, teria? Não, é assim, se eu não tenho uma documentação com você, eu não tenho documentação com Fará nenhuma, e só existe teria que ver, porque vocês têm que pensar o seguinte, para a gente agir em relação, tem que ter uma relação jurídica, seja verbal ou seja escrita. Então, a última da cadeia aqui é a Maria Vitória. Não tem nada, documento nenhum, se não tem documento nenhum, eu vou ter que ajuizar uma ação contra todo mundo. E alegar a inexistência, que tudo foi contrato verbal, mas eu não posso desconsiderar vocês na relação. Porque se eu desconsidero vocês, o que a Maria Vitória vai alegar na defesa dela? Por que eu estou sendo responsabilizada se existem 2 pessoas aqui? Então, isso aqui vai aparecer, o que pode dar para mim, talvez, uma litigância de má-fé. Então, Helic, as relações jurídicas, elas são verbais ou elas são escritas. Se passou de alguma forma, se eu recebi dinheiro de você, por exemplo, eu comprei um imóvel, eu tenho um imóvel, eu passei o imóvel para você, não saiu do meu nome, mas eu recebi 500 mil reais de você. Você passou para o Fará pelo tanto que você quiser. Ele pagou para você também. Tem documento? Não tem documento. Tem uma conversa, alguma coisa assim. E o imóvel hoje está lá com a Maria Vitória. Eu não posso desconsiderar o quê? Que eu recebi valores de você em relação a esse imóvel. Se eu não tenho nada, eu vou ter que narrar isso no processo. Que eu adquiri, que eu realizei a alienação do imóvel em relação a você, que você realizou uma alienação em relação a ele realizou uma alienação em relação a ela, e eu estou querendo regularizar esse imóvel. O que eu não posso fazer? Ajuizar uma ação diretamente contra a Maria Vitória e desconsiderar completamente a existência de 2 pessoas aqui, até porque não foi ela que me pagou.
Então, pode dar uma litigância de má-fé, porque ela vai alegar. Na defesa dela, você pode ter certeza que ela vai alegar o seguinte: olha, tudo bem, ela é a proprietária, ela está ajuizando o imóvel, mas eu fiz o pagamento para quem? Em algum recibo, alguma coisa vai aparecer para quem? Para. Então, quem que é ele na história? E por que que eu omiti essas informações na petição inicial? Então, isso pode me dar uma litigância de má-fé, tá? Não tem como... Geralmente isso tudo acontece só para livrar do imposto de transferência. Exatamente, o problema é esse. As pessoas tentam sair desses problemas para quê? Para evitar a regularização, porque a regularização é cara. Então, muita gente tenta se omitir aí para cair direto, às vezes vai cair lá na coitada da Maria Vitória, ou seja, ela vai ter que arcar com toda essa negociação sozinha, ela não vai arcar, ela vai se defender e vai chamar quem? O Fará e você. Então, peraí, não, ela vai puxar o Fará, na verdade, porque às vezes ela nem sabe de você. Aí o Fará fala assim, não, peraí, eu comprei foi do Relic. Aí eu vou aparecer, peraí, o Relic, não, eu comprei da Mariane. Então, em algum momento, essa cadeia vai aparecer, tendo documento ou não. E é o autor que tem que se virar aí para apresentar essas informações. Pode ser que o autor não saiba. Então, com quem que ele... Às vezes, na minha cabeça, que sou proprietária, não, peraí, eu passei por Relic. E hoje, quem mora lá é a Maria Vitória. Eu não sei se isso passou na sala inteira para chegar nela. Então, eu vou colocar para quem eu passei e quem está lá. Aí, as outras pessoas vão aparecendo. Tem que aparecer, tá? Peraí, deixa eu voltar, que isso aqui tá grande, hein? Tá bom? A senhora comprou a casa e o proprietário não queria transferir a propriedade. Aí entrou com obrigação de fazer. Peraí, vamos voltar aqui. Foi julgado. Aí o terceiro adquirente... Deu ruim? Aí o terceiro adquirente ajuizou a ação reivindicatória em face da Caixa. Foi ruim. Esse caso é interessante, ó. Bem interessante mesmo. Ó. Nossa, maluco. Caixa, né? Coitado, ele acabou saindo perdendo, professora, porque já tinha transitado em julgado tanto a obrigação de fazer quanto a emissão na posse. Então, mesmo de boa fé, ele estava errado na história. Nossa. Aí ele fez a reivindicatória contra a Caixa, né? Sim, aí a gente julgou improcedente, porque não tinha então, como também devolver a propriedade para ele, que ele comprou depois que a senhora já tinha comprado e ajuizado a obrigação de fazer. Pois é, interessante, né? Esse caso é interessante, mano. Naila, misericórdia mesmo, de pessoa. Mas, assim, são muitos desdobramentos aí em relação a essa questão de propriedade e posse, principalmente inventário. Alguém colocou para produtora de inventário, foi a Sara, colocou. Nossa, quando dá problema quando dá inventário, então, essas questões, assim, elas se desdobram e viram parece uma bola de neve. O importante é compreender cada ação, é compreender que existem as possessórias, é compreender. Aqui a dúvida não foi muito de possessória, tá? Essa que a gente fez aqui, que o Relic apresentou, não foi muito de ação possessória, não. Seria assim, se alguém perguntasse, nessa cadeia toda, essa área foi invadida, quem teria legitimidade para ajuizar uma possessória? Considerando que eu sou a proprietária, que eu passei para 4 pessoas e hoje quem está no imóvel é a Maria Vitória. Então, ela, por ter a posse direta do bem ali exercendo, é ela que tem que ajuizar uma ação possessória, tá? Para trazer para o campo da nossa aula, a questão seria essa. Se eu quisesse ajuizar uma ação, a minha seria reivindicatória, porque eu sou a proprietária do imóvel, tá? Para mim seria essa. Para ela seria a ação possessória. Bom, feitas essas considerações em relação às ações possessórias, vamos falar um pouquinho das particularidades, tá, da ação possessória. Pessoal, vocês lembram daquela discussão de ação de força nova e ação de força velha? Vocês lembram dessa? Quando vocês estudaram? Lembro, mais ou menos. Vocês lembram que posse nova é aquela adquirida a menos de ano e dia e posse velha é aquela adquirida a mais de ano e dia? Vocês lembram disso? Sim. Sabem para que serve essa discussão hoje? Hoje é uma discussão muito importante, viu?
Nas ações possessórias, existem 2 procedimentos. Ou vai ser o procedimento especial ou o procedimento comum. O que eu estou querendo dizer? Que existe possessória de procedimento comum. Existe ação possessória de procedimento comum. É um ponto que tem que se observar quando vocês estão fazendo uma ação possessória. Verificar se essa ação possessória é de procedimento especial ou ela é de procedimento comum. Então, vamos lá. Quando que uma ação possessória ela vai ser de procedimento especial? Quando ela for de força nova. Então, quando a ação possessória for de força nova, ela será de procedimento especial. Quando a ação possessória for de força velha, ela será de procedimento comum. O que é uma ação possessória de força nova? É aquela ação que é ajuizada dentro de 1 ano e 1 dia a partir do ato de violação da posse. Então, aconteceu um esbulho. Se eu ajuizo a ação dentro do prazo de 1 ano e 1 dia, ano e dia, a partir da data da ocorrência do esbulho, da turbação, da ameaça, nós temos uma ação possessória de procedimento especial. Agora, se acontecer um ato de violação da posse e eu ajuizo a ação após 1 ano e 1 dia da data da ocorrência do ato de violação, eu tenho uma ação de força velha. E aqui o procedimento é comum. Então, não é difícil para a gente poder compreender. Aqui, em relação ao procedimento da possessória, a ação possessória ela não é só de procedimento especial. Ela pode ser tanto de procedimento especial como de procedimento comum. Ou seja, ela vai seguir as regras dos 554 e seguintes de procedimento especial se ela for de força nova. Ela vai seguir as regras do Código de Processo Civil se ela for de força velha, que aí segue o procedimento comum. Então, nós temos aqui, na ação possessória de força nova, cuidado com isso, não AB. Ela vai ser de procedimento especial. Se for uma ação possessória de força velha, ela vai ser de procedimento comum. Então, existem 2 procedimentos para ação possessória. Ou vai ser especial ou vai ser comum. Quando que ela é especial? Quando é de força nova. A ação foi ajuizada dentro de 1 ano e 1 dia, a partir do ato de violação da posse. Agora, se a ação for de força velha, procedimento comum, porque ela foi ajuizada após ano e dia da data do ato de violação da posse. Então, suponhamos que eu invadi a propriedade, que o Vinícius tem a posse. E eu fiz uma invasão, e depois de 2 anos, o Vinícius ajuiza uma ação de reintegração de posse, 2 anos depois que eu invadi. Ele ajuiza uma ação de reintegração de posse, porque a Luana chegou para ele e falou assim, Vinícius, eu queria muito que você fizesse um contrato comigo em relação a esse bem, se você puder fazer um subarrendamento, alguma coisa assim, uma área rural, por exemplo. Ele é possuidor e ela quer fazer um tipo de contrato com ele, ou ele é o proprietário, vamos supor que ele tem uma propriedade de uma área rural, que ele mora lá, então ele tem a posse. E suponhamos que, na verdade que tem, e aí ele está lá, entrou dentro daquele imóvel. E lá dentro daquele imóvel, ela quer fazer já tem ali O Vinícius tem uma área rural, que é dele, e ele mora. E suponhamos que a Luana tenha invadido esse imóvel. Invadiu. Está lá. Está em parte, tá? E ele continua lá com a Luana lá no pedaço do imóvel dele. Já tem 2 anos que ela fez a invasão dentro dessa área rural. O que acontece? O Vinícius simplesmente resolve ajuizar uma ação para tirar a Luana do imóvel depois de 2 anos que ela invadiu parte dessa fazenda que ele tem, que é muito grande. Eu chego nele e falo assim, Vinícius, eu quero comprar. Me vende? Vendo, mas tem uma pessoa que invadiu isso aqui, então você tira para mim, resolve e tira. Eu não vou adquirir enquanto você não resolver. Aí agora ele despertou para querer resolver o problema. Só que já tem o quê? 2 anos.
Então, a ação possessória que o Vinícius vai fazer contra a Luana não vai ser de procedimento especial, porque ele esperou passar 2 anos. Ele só está movimentando e fazendo essa ação porque eu cheguei nele e falei que quer comprar e não vou comprar se essa área estiver invadida. Então, ele vai ficar desorientado. Por quê? Porque ele está vendo uma possibilidade de perder um negócio porque o imóvel está invadido há 2 anos. Então, ele vai ajuizar, vai procurar vocês correndo. Povo, pelo amor de Deus, ajuiza uma ação possessória aqui para mim e consegue eliminar urgente aí para pedir a desocupação para a Luana sair do imóvel. Por quê? Porque a Mariana quer comprar. E ela só vai comprar na hora que a terra estiver sem nenhum problema, sem nenhum embaraço. Aí ele se tentou. Só que ele se tentou 2 anos depois. E isso é mais de 1 ano e dia. Então, a ação dele não vai ser de procedimento especial, vai ser de procedimento comum. Tá, mas o que mudaria uma ação possessória ser de procedimento especial para ser de procedimento comum? O principal. Qual que é a principal? Não é o procedimento, não é o prazo de defesa, não é a única coisa que torna uma ação possessória de procedimento especial, que a diferencia do procedimento comum, é o principal, que é a liminar. Então, a liminar possessória só é cabível no procedimento especial. A liminar possessória não é cabível no procedimento comum. Então, aquela liminar inicial para pedir a desocupação da área enquanto o processo está em andamento, ou ser mantido na posse porque tem atos de turbação ou atos de ameaça, essa liminar, a chamada liminar possessória, só é cabível nas ações possessórias de procedimento especial. Ela não é cabível nas ações possessórias de procedimento comum. Então, no exemplo do Vinícius, que ele é possuidor de uma área que a Luana invadiu, e ele quer urgentemente tirar a Luana de lá, mas já está ajuizando a ação mais de 1 ano e dia, 2 anos depois, nós temos aqui uma ação possessória de força velha, de procedimento comum. Então, o Vinícius não vai poder requerer a liminar possessória, que é aquela urgente. E aí fica a questão, fica a dúvida. Tá, mas ele não pode pedir a liminar possessória porque a ação dele é de procedimento comum. Mas não tem nada de urgente que a gente pode pedir nessa ação para pedir a desocupação da Luana do imóvel? Tem. O que no procedimento comum existe quando nós queremos uma situação, estamos diante de uma situação de urgência e precisamos de uma tutela? Mas isso é para qualquer ação, não é porque é possessório. Qual que é o instituto do procedimento comum para questões urgentes? Quem se lembra o nome? Bem comum mesmo. O comum do comum. Tutela de urgência. Tutela de urgência. Então, a gente pensa assim, mas não tem nenhuma medida urgente aqui para as ações possessórias de força velha? Tem as tutelas de urgência, como qualquer ação de procedimento comum tem. Não tem nada de especial aqui. Mas na prática não é a mesma coisa? Não. A liminar possessória, ela é considerada uma liminar extremamente rápida e uma das raras liminares do processo civil que eu não preciso comprovar os requisitos de uma liminar. Porque os requisitos de liminar é o quê? O perigo da demora, o fumus boniuris, principalmente isso. A prova inequívoca, aí eu já estou indo para antecipação de tutela antecipada. Então, eu tenho mais requisitos para comprovar na tutela de urgência. O que a lei exige na liminar possessória? Ela é uma das únicas, eu acho. Se eu não me engano, é uma das únicas do processo civil, que quando a gente vai fazer a petição, eu não preciso demonstrar para o juiz, na liminar possessória, o perigo da demora, o fumus boniuris. A única coisa que eu preciso comprovar é a condição de possuidor do autor, o ato de violação da posse, a data que esse ato aconteceu, porque tem que ser menos de ano e dia. Então, é a única coisa que eu preciso apresentar para o juiz. Eu não preciso apresentar urgência para ele. Se eu quiser, eu posso, né? Porque até já é apto nosso fazer isso. Mas eu não preciso, não exige. A única coisa que se exige numa liminar possessória é: cadê a prova que você é possuidor, o autor? Cadê a prova do ato de violação da posse? Aconteceu esbulho? Como? Cadê a prova? Terceiro, quando que aconteceu? Por quê? Porque tem que ser menos de ano e dia.
tá? Então, esses são os únicos requisitos de uma liminar possessória, e ela é muito rápida, em tese deveria ser. Muito mais do que a tutela de urgência. Então, se o Vinícius tivesse ajuizado essa ação com 6 meses, por exemplo, menos de ano e dia, a ação dele seria de procedimento especial. Por quê? Porque ele poderia pedir a liminar possessória. Mas como ele esperou 2 anos, e isso é mais de ano e dia, ele não vai poder pedir a liminar possessória. Ele vai ter que pedir uma tutela de urgência, e as tutelas de urgência estão previstas no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ele não vai poder nem invocar o artigo da liminar possessória. As possessórias estão previstas nos 554 e seguintes do Código de Processo Civil. E todas aquelas regras, a maioria, pelo menos a grande maioria, principalmente a da liminar, é para as ações de força nova. Porque as ações de força nova, que são as ações de procedimento especial. As ações de força velha não são ações de procedimento especial, procedimento comum. Até a tutela de urgência liminar que vocês vão pedir nesses casos do comum, vocês não fundamentam lá nas possessórias, vão fundamentar no artigo 300, que é lá do Código de Processo Civil. Então, qual que é um erro muito comum também no exame de ordem? Suponhamos que vocês estão fazendo uma prova, chega uma questão assim, que um esbulho aconteceu no dia tal, e quando vocês fazem a conta da data da ocorrência, é uma ação de reintegração de posse, e quando vocês fazem a conta da data da ocorrência do esbulho para a data que vocês estão ajuizando a ação exatamente no dia da prova, vocês observam que está dando 1 ano e 3 dias. É bem comum essas coisas interessantes acontecerem no exame de ordem, né? Você faz a conta ali, que o negócio é 1 ano e 1 dia, até 1 ano e 1 dia é ação de força nova. Passou 1 ano, a 1 ano e 2 dias já é ação de força velha, procedimento comum. Aí vocês pegam o exame de ordem, ou outra prova que vocês vão fazer, que é uma ação de reintegração de posse. E quando vocês fazem a conta, a questão tem que trazer, tá? Quando que aconteceu? Quando vocês fazem a conta do ato de esbulho para o dia do ajuizamento da ação, está dando 1 ano e 3 dias. Aí você fica até na dúvida, gente, mas será que essa conta está certa? Porque tem que fazer essa conta. Deu 1 ano e 3 dias, ou seja, não é mais uma ação de força nova, é uma ação de força velha, porque passou de 1 ano e 1 dia. Quando vocês vão montar a petição inicial da reintegração de posse, é normal, elas são muito parecidas. O que vai mudar? Vai mudar que aqui você não vai poder pedir a liminar possessória do procedimento especial. Você vai ter que abrir um campo e escrever da tutela de urgência. E você vai ter que fundamentar no artigo 300 do Código de Processo Civil. Se você pegar o artigo da liminar possessória, lá dentro do 554 e seguintes, eu não me recordo exatamente qual é, vocês vão errar. E aí, lá na banca, eles vão tirar ponto de vocês. Porque vocês não podem pedir a liminar possessória do procedimento especial em uma ação de procedimento comum. Então, é um erro que, às vezes, a gente não percebe. A gente está lá fazendo uma ação de reintegração de posse normal, pega lá das possessórias, artigos 554, 555, 556, 557, vai olhando, né, que é a parte do procedimento especial. E vai construindo a petição. Constrói, põe tudo. E vai lá e pede a liminar possessória numa ação possessória de procedimento comum. Você vai ver o riscão lá, o erro. Não é cabível a liminar possessória nas ações possessórias de procedimento comum. O que seria correto seria você pedir uma tutela de urgência baseada no artigo 300, 300 e pouco, 301, 302 do Código de Processo Civil. Então, o que muda nesse procedimento é a liminar possessória. O que torna uma ação possessória de procedimento especial é exatamente a liminar possessória. Não é prazos diferentes, uma audiência, não tem nada a ver. O procedimento é idêntico. Vocês vão fazer uma petição inicial que é a mesma nos 2 procedimentos, a diferença é a liminar, os pedidos são os mesmos, se você vai requerer a reintegração, se você vai requerer a manutenção, se você vai requerer o interdito, enfim, as regras são as mesmas. Por exemplo, competência. A competência para uma ação possessória é o foro do imóvel, que a gente chama de foro da situação da coisa. Então, se o imóvel está aqui em Anápolis, você é possuidor, você vai ajuizar uma ação porque está tendo uma invasão, você vai ajuizar no município de Anápolis porque o imóvel está em Anápolis. Então, é o foro da situação da coisa. Em relação à legitimidade, só faço uma anotação
Que essa regra não é porque é especial como não é para as duas, tá? Realmente a única coisa que vai diferenciar aqui é a liminar possessória. Em relação à legitimidade, a gente está aqui disputando posse, né? Um está ajuizando uma ação possessória contra o outro. A gente tem que lembrar que a ação possessória ela não é uma ação real, ela não é uma ação de direito real. Porque a ação possessória, ela não é uma ação que está discutindo a propriedade. Ela é uma ação que está discutindo posse. E posse não é propriedade. Então, por exemplo, se uma pessoa ajuiza uma ação reivindicatória, ela discute propriedade. Se uma pessoa ajuiza uma ação de uso capião, ela está requerendo propriedade, porque ela tem posse. Essas ações são consideradas ações reais. E a gente já aprendeu que nessas ações reais, exige-se a presença de ambos os cônjuges ou companheiros nos polos da ação. Então, quando uma pessoa ajuiza uma ação reivindicatória ou uma ação de uso capião, se essa pessoa é casada ou ela convive em união estável, é obrigatória a presença de ambos os cônjuges ou companheiros nesse polo da ação, seja ativo ou passivo, porque são ações reais imobiliárias. Acho que vocês vão lembrar isso do processo civil 1. Só que a ação possessória, ela não é uma ação real, porque eu não discuto propriedade, eu discuto posse. Então, não há a necessidade da presença de cônjuges e companheiros para se ajuizar a ação possessória, e nem no polo passivo nem no polo ativo. Então, suponhamos que a Malu, ela seja casada, e ambos, ela e o marido dela, enfim, têm a posse de um imóvel. Eles arrendaram uma área rural, por exemplo. Ela e cônjuge. Tá. O que vai acontecer? Suponhamos que essa área foi invadida. Não precisa ser Malu e cônjuge para ajuizar uma ação possessória, porque não é uma ação real. Aqui se considera uma ação pessoal. Então, basta que um dos cônjuges ajuize a ação possessória. Se eles fossem proprietários do bem e fossem discutir propriedade, aí haveria necessidade de Malu e cônjuge ajuizarem a ação conjuntamente. Aqui é um caso de litisconsórcio necessário. Não existe o litisconsórcio necessário nas ações possessórias, por não ser uma ação de direito real. Posse não é direito real, tá? Posse é uma situação de fato. Então, nós só temos essa obrigatoriedade quando estamos diante de uma situação de ação real imobiliária. A possessória, não. Basta um dos cônjuges e companheiros. Então, é muito simples. Eu digo assim, em termos de procedimento, não tem nada de extraordinário em relação a uma ação possessória de procedimento especial para comum. O que vai diferenciar é a liminar. A liminar possessória é menos burocrática do que a tutela de urgência. A tutela de urgência é mais burocrática. A tutela de urgência, o Vinícius, naquele exemplo, ele vai ter que comprovar, além de toda a situação de possuidor, de datas, né, para mostrar que é de procedimento comum, do que aconteceu, ele vai ter que provar, colocar a prova inequívoca, ele vai ter que colocar o perigo da demora, o fumus boniuris, a verossimilhança das alegações, todos aqueles requisitos de uma tutela de urgência. Já na liminar possessória, eu sou possuidor, aconteceu isso e aconteceu tal dia. Só isso. Não precisa nem falar do perigo da demora, porque não é requisito de liminar possessória. Por que todo mundo quer fazer possessório? Por causa dessa liminar. Às vezes, um proprietário, vamos supor que o Matheus, ele é proprietário e tem a posse de um bem. E alguém foi lá e invadiu esse bem. Então, como ele é proprietário, ele poderia fazer uma reivindicatória. Mas ele também tem a posse, porque ele mora lá. Então, ele pode fazer a reintegração de posse. Certamente, o Matheus vai optar pela reintegração de posse. Por quê? Primeiro, isso se aconteceu há menos de ano e dias, não faz diferença nenhuma. Então, aconteceu há 5 meses a invasão. Ele é proprietário e possuidor. Por que as pessoas geralmente tendem a buscar a possessória? Por causa da liminar possessória. Porque a ação reivindicatória do proprietário é de procedimento comum. O que ele vai ter de urgente aí? Uma tutela de urgência que não é tão fácil de conseguir. Agora, se ele ajuiza uma reintegração de posse, a liminar possessória é muito difícil a pessoa não conseguir, porque ela não tem muitos requisitos para comprovar. E, assim, o maior objetivo dessas pessoas é desocupar a área logo. Então, por isso que as pessoas são levadas a fazer mais ações possessórias
do que a ação reivindicatória, tá? Pessoal, deu para compreender até aqui? Deu sim, professora. Tá dando para compreender? Tá? Sim, professora. Tá. Bom, feitas essas considerações até da liminar, só fazendo um esclarecimento, essa liminar possessória, ela pode ser deferida de ofício, não é de ofício, sem ouvir a outra parte. As pessoas gostam muito do latim, né? Inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte. Enfim. Essa liminar possessória, basta as alegações do autor e a comprovação para o juiz poder deferir essa liminar, seja de reintegração, de manutenção ou de interdito. E caso o juízo, na verdade, não tenha muitos elementos, e também não é na dúvida se ele né, concede ou não, é possível que o juiz marque uma audiência, que se chama audiência de justificação, para obter mais elementos para poder deferir essa liminar. Então, pode ser que aconteça isso. Então, suponhamos que a Isabela, ela seja juíza da vara civil. E chega para ela uma ação possessória que tem um pedido de liminar de reintegração de posse. A Isabela tem dois caminhos aqui. Ou ela se sente absolutamente convencida para conceder essa liminar possessória, ou ela fica ali, não sei se eu... Aí ela marca uma audiência só para liminar. Essa audiência, para ouvir autor em relação, para fornecer mais elementos para o juízo, em relação à concessão dessa liminar, ela não é audiência de mediação, ela não é audiência de instrução, é uma audiência para liminar. Por isso que ela chama de audiência de justificação. Então, a juíza, ela vai designar uma audiência, vai intimar o autor para comparecer nessa audiência, para esclarecer melhor os fatos, chama audiência de justificação com esse autor da ação, para ela ter mais elementos para dizer, vou deferir ou vou indeferir essa liminar possessória. Lembrando que é possível liminar contra a fazenda pública? É. Suponhamos que o Raimundo, ele tenha uma área, que ele seja possuidor. E o Estado ou município ocupem essa área. De alguma forma está lá ocupando a área dele. Então, ele tem como réu uma fazenda pública. Seja um município, qualquer município, Anápolis, Goiânia, São Paulo, qualquer município, ou qualquer estado, Goiás, Minas, São Paulo, Rio, enfim. Ele vai lá e ajuiza uma ação de reintegração de posse em face do ente público, do estado X, do município X. Perfeitamente possível. Vai ser a mesma regra, força nova especial, força velha comum, mesma coisa. Então ele vai ali, faz uma de força nova, de procedimento especial, e ele pede uma liminar possessória. Só lembrando que, por lei, obrigatoriamente, se o juiz, toda vez que ele vai deferir uma liminar contra a fazenda pública, obrigatoriamente o juízo tem que marcar uma audiência para ouvir os representantes judiciais do poder público. Então, aqui a gente tem uma liberdade um pouco mais restrita em relação às concessões de liminares contra o poder público. Então, observem a diferença. No caso do Raimundo, ele tem uma área que foi invadida pelo ente público. Suponhamos que tenha sido invadida por um particular. Micaela invadiu a área dele. Perfeitamente possível a juíza já de cara conceder uma liminar possessória. Por quê? Porque ficou comprovado realmente que ela praticou esbulho, sem necessidade de audiência, porque a audiência de justificação aqui ela é facultativa. Agora, se o réu é o poder público, antes de conceder uma liminar, obrigatoriamente o juízo é obrigado mesmo, tá? Senão vai dar um problema de vício. A ouvir os representantes judiciais do poder público antes de conceder essa liminar. Então, tem esse requisito aí que a gente não pode esquecer, principalmente na hora que vocês forem fazer as provas de vocês, tá? Em relação a liminar, ok? Mas, no caso de ação possessória contra a fazenda pública, essa concessão dessa liminar, ela vai ficar condicionada a uma realização de uma audiência com os representantes judiciais da fazenda pública primeiro, para depois
ser concedido essa liminar. Deu para compreender? Ok? Ok, professora. Beleza. Concedido ou não a liminar, e lembrando que liminares são concedidas por meio de decisões interlocutórias. Então, se você pede, requer aí uma concessão de uma liminar, e essa liminar foi concedida e alguém se sentiu prejudicado, não foi concedida e alguém se sentiu prejudicado, recurso, agravo de instrumento. Então, dessas decisões que concedem ou indeferem liminar concessória, o recurso cabível vai ser o agravo de instrumento. Lembrando, agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, né, gente? Já é uma regra de recurso, tá? Então, agravo de instrumento, em regra, ele não tem efeito suspensivo. Mas eu posso conseguir um efeito suspensivo? Pode. Quando você interpõe um agravo de instrumento, você pode requerer o efeito suspensivo da decisão a título liminar mesmo. Isso é um liminar dentro do agravo. Então, você pede para ser concedida essa liminar de suspender a decisão que está sendo atacada. Isso não é automático, não é por lei. Por exemplo, a apelação, geralmente, ela tem um efeito suspensivo. Tem casos que ela não tem. Então, a regra é ela ter efeito suspensivo. A exceção é não ter. O agravo é o contrário. O agravo é não ter efeito suspensivo. A exceção é ter. Então, para você conseguir um efeito suspensivo no agravo, você tem que requerer esse efeito suspensivo na sua peça de interposição desse agravo, nas razões, na verdade, na interposição e nas razões, pedir o efeito suspensivo, porque pode trazer prejuízo para o processo, tá? Então, vai ser julgado pelo tribunal, se tem efeito suspensivo, então fica suspenso aqui embaixo, aguardando o julgamento do agravo. Se não tem efeito suspensivo, o processo aqui tramita normalmente. No procedimento especial, concedido ou não a liminar, 15 dias para quê? Para defesa. Então, aqui já começa a correr o prazo de contestação, tá? Então, a gente já está falando do procedimento especial, concedido ou não, prazo de 15 dias para fazer a contestação. Então, a partir do momento em que foi concedido ou não a liminar no procedimento especial, o processo já assume uma regra de procedimento comum. Então, vão ser 15 dias para contestação, mais 15 dias para impugnação à contestação, enfim. Tem só um ponto aqui, aí vai, tá? Se tiver necessidade de prova, aí faz o saneamento do processo. Se tiver necessidade de prova oral, vai designar uma audiência, instrução e julgamento, ou outro tipo de prova, até se chegar na sentença. Então, daqui para frente não tem muito segredo. A ação possessória de procedimento especial é uma ação que a gente chama de procedimento parcialmente especial, porque o que torna essa ação de procedimento especial vai ser o que é liminar. Então, feitas essas considerações, só vamos passar por um ponto interessante aqui, que é a questão da reconvenção. O que acontece? A ação possessória, ela tem uma característica de ação de natureza dúplice. O que é a ação de natureza dúplice? A ação de natureza dúplice significa o seguinte, não admite-se a reconvenção, tá? Então, esse é o ponto principal aqui. Não se admite a reconvenção. Na contestação, isso parece um pouco juizado. Vocês vão lembrar um pouquinho do juizado lá quando a gente estudou que não podia reconvenção. Não se admite a reconvenção, mas é lícito ao réu, na ação possessória, fazer pedidos contra o autor na contestação, e a gente chama isso de pedido contraposto. Então, não cabe a reconvenção nesse procedimento especial, mas é perfeitamente possível se pedir qualquer coisa que o réu queira pedir contra o autor, mas vai ser a título de pedido contraposto. Esse pedido contraposto é feito dentro da contestação. Outro ponto interessante aqui. É perfeitamente possível que o autor ajuize uma ação possessória e o réu, na contestação, requeira o quê? Uma medida possessória também. Então, é muito comum, dentro da contestação, não a título de reconvenção, mas dentro da contestação, no pedido contraposto, é muito comum que o réu devolva um pedido possessório. Então, vamos pegar um exemplo aqui, quero passar para vocês, que é um exemplo bem interessante. Vamos supor a seguinte situação, vamos supor que eu ajuize, que eu seja possuidora de um imóvel. Então, eu tenho a posse de um imóvel. E suponhamos que a Gabriele, ela invadiu
Para mim, ela invadiu. Ela entrou no imóvel. Então, ela entrou no imóvel e, para mim, aconteceu um esbulho. Da minha perspectiva em relação a ela, aconteceu um esbulho. Tá. A Gabriele tem um documento que ela entende que é um documento que justifica essa entrada dela do imóvel, porque ela foi lá no proprietário do imóvel e fez uma negociação com a proprietária sem eu saber. Então, eu sou a possuidora, eu não sou a proprietária, e a Gabriele foi lá na proprietária, fez uma negociação com essa proprietária e tem um documento que a resguarda para estar dentro desse imóvel. Então, ela chegou lá nesse imóvel um dia, eu não estava lá, um imóvel rural, por exemplo, ela entra dentro desse imóvel, eu, como possuidora, porque eu também tenho um documento com a proprietária, eu faço uma reintegração de posse contra a Gabriele, e a Gabriele vira para mim e fala assim, quem que é essa? Por que ela está fazendo essa ação contra mim? De repente, ela foi lá, está com uma liminar para desocupar o imóvel. Ela vai lá, recorre, consegue um efeito suspensivo, né, apresenta a documentação para suspender essa decisão, para ela não sair, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar em juízo, ou vai apresentar a defesa dela, em 15 dias, dizendo, quando ela faz a contestação, ela faz uma defesa, e nessa defesa, ela fala que ela tem a posse legítima, porque ela também tem um contrato com a proprietária, ou algum documento da proprietária autorizando ela estar dentro do imóvel, e que ela tem uma posse justa, ela não está invadindo. E aí, o que ela apresenta? Ela apresenta toda uma documentação que realmente a legitima estar dentro daquele imóvel. Aí eu vou levar um susto, eu vou olhar e falar, uai, como assim, gente? Eu tenho, a mulher tem também, como é que funciona isso? E aí a Gabriele fica lá, fica aquela brigaiada, eu tentando tirar a Gabriele do imóvel e a Gabriele apresentando que tem essa documentação. Quando ela vai fazer a contestação, eu fiz uma ação de reintegração de posse para ela sair, então eu já fiz atos concretos para ela perder a posse, porque ela está lá dentro do imóvel. Aí o que ela faz? Ela faz um pedido de manutenção de posse para ela ficar. Então, olha que interessante esse caso aqui. Eu tenho a posse de um imóvel, um contrato de arrendamento. Eu sou possuidora. Aí eu chego e pego a Gabriele dentro do imóvel. Converso com ela e falo, não, eu até paguei para estar aqui. A proprietária agiu de má fé, ou o proprietário agiu de má fé. Agiu de má fé com nós duas. Só que eu sou a possuidora, eu tenho a posse. Eu falo, vou te tirar daqui. Eu vou lá e faço primeiro, ela poderia fazer também. Eu vou lá e faço uma ação de quê? Porque como ela entrou, eu faço uma ação de reintegração de posse contra ela, para ela desocupar. Quando eu consigo eliminar, que eu vou comprovar que eu sou possuidora, quando aconteceu, enfim. Quando eu consigo eliminar, a primeira coisa que ela vai ter que fazer, vocês como advogados da Gabriele, vocês vão ter que recorrer, urgente. Faz o agravo, pede o efeito suspensivo para ela não sair. Conseguiram, ela vai contestar. Na hora que ela contesta, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar a defesa dela, que ela tem documento, que a posse dela é justa, enfim. E ela pode abrir um pedido na contestação dela contra mim. Por quê? Ela está querendo me tirar, aí ela pensa assim, eu estou querendo ser mantida. Então, como eu estou praticando uma turbação da perspectiva da Gabriele agora, porque eu estou fazendo atos concretos, que é a minha ação, para tirar a Gabriele daquele imóvel. O que acontece? Ela, na contestação, faz uma manutenção de posse contra mim. Eu que estou tentando tirar ela de lá, ela quer ser mantida na posse. Então, o juiz aqui está com um problemão, mas um problemão mesmo. Já pensou, Malu, esse negócio chega na sua mão? Chega uma bomba dessa na sua mão? Uma possuidora, toda documentada, ajuizando uma ação de reintegração de posse. E aí você tem uma ré, que apresenta que a posse dela também é legítima e faz uma manutenção de posse contra mim? E pede ainda liminar para ela ser mantida lá, ficar mantida? Eu choro, professora. Eu também. Nessa hora é aquela hora que a gente... Olha, tem alguns momentos que eu fico pensando assim, como que os juízes fazem? Por exemplo, conceder liminar de alimentos em ação de investigação de paternidade. É aquele momento que você fica olhando para a tela do computador. Os assessores também, tem toda uma assessoria ali, né? Que fica olhando para a tela do computador e fala, e agora? Será que é pai? Será que não é? Mas, né, predomina aqui o melhor interesse do menor, então nós vamos conceder, né, uma liminar aqui, mas sem ter certeza que é pai.
eu fico imaginando a situação da decisão. Num caso desse, que você tem duas possuidoras que apresentam toda a documentação que aquela posse é legítima, uma pedindo o esbulho e a outra pedindo a manutenção e documento das duas. Dá vontade de pegar a proprietária pela gola e falar, você que vai decidir isso aqui agora. Porque a vontade que dá é essa mesmo, que é a confusão que você fez. Então, é muito comum acontecer isso, tá? Muito comum mesmo. Pô, aí vira uma brigada de agravo também, viu? Porque se indefere ou defere a liminar da outra, a de cá vai fazer o agravo e vai subir tudo para o tribunal. Enfim, melhor coisa, Malu, aqui é pedir a Deus para o tribunal dar efeito suspensivo, entregar a matéria para o tribunal e falar, se vira. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. É a gente ficar... Quem está no judiciário agora é ficar olhando na tela e falar, Senhor, por favor, dá efeito suspensivo, porque suspende tudo aqui embaixo e deixa lá em cima para quebrar. Vai puxar tudo e vai... Aí volta o processo, né? Aí já chega tudo mastigadinho, decididinho, aí vocês continuam, dá seguimento ali àquele processo. Mas é assim, são situações bem interessantes, tá? Bem interessantes mesmo que a gente tem dentro do estudo das possessórias. Pessoal, é possível acumulação de pedidos em relação a essa resposta aqui. Não tem como eu dar um caminho para vocês, vai depender muito do juízo, tá? Tem juiz que vai entender que a primeira que tem a posse legítima, então tem que desocupar o imóvel, por exemplo, da liminar, e o tribunal entende que não, realmente, quem vai prevalecer aqui com a posse do imóvel é a primeira que tem a documentação legítima. Ou então pode acontecer que o juiz entende que é a segunda, porque a documentação da primeira está meio precária e a da segunda está... Enfim, não tem como dizer para vocês como que ficaria isso. Eu entendo que, na prática, o que aconteceria? Isso viraria recurso, essa matéria iria via agravo para o tribunal e o processo ficaria suspenso aqui. E, enfim, quem ficaria no imóvel vai depender da suspensão da decisão. Porque se suspendeu a decisão da manutenção, aí automaticamente é como se aquela primeira pessoa que sempre teve a posse pudesse retornar para o imóvel. É muito complicado. E depois, como que tira essa pessoa se essa pessoa não quiser sair? Então, em termos práticos, fica um pouco complicado quando nós temos uma situação dessa, porque mesmo que tenhamos decisão, suponhamos que eu ajuizei uma ação de reintegração de posse contra a Gabriele. A Gabriele me devolve uma manutenção de posse apresentando toda uma documentação. Mesmo que eu consiga permanecer, ter o direito de continuar com a posse do imóvel e a desocupação da Gabriele, pode ser que a Gabriele fale, não sai. Está lá dentro do imóvel. Não sai. Enquanto essa ação não terminar, eu não vou sair. E aí nós duas vamos atrás da proprietária. Enfim, tem muitos desdobramentos. A questão de posse é uma questão complexa, tá? A gente estuda a teoria, mas a gente sabe que problema envolvendo propriedade, posse, desocupações, ocupações. A Sara colocou aqui, inventário com briga de posse. A gente sabe que, infelizmente, há muitas situações que isso vai muito além do jurídico. Às vezes, nós presenciamos situações que beiram ameaças, mas não é possessória, não. Ameaça de matar alguém, ameaça de agredir alguém. Às vezes, até no bolo, às vezes vocês estão vendo aí algumas notícias que um advogado foi morto, a advogada foi morta, e quando vai ver, é problema de disputa de terra. É complexo, tá? Eu não posso dizer para vocês que é algo que é muito simples, não. A gente está aqui estudando a teoria, é uma coisa, a gente está aqui brincando, a gente, né, traz alguns casos, alguns exemplos para a gente poder compreender, mas quem atua muito nessa área, diretamente nessa área envolvendo posse, propriedade, inventário e posse, inventário e propriedade, uso capião, posse, é uma área do cível, né, da advocacia cível, ou da atuação cível mesmo, da magistratura, do Ministério Público, que a gente sabe que é algo que é complexo, tá? Extremamente complexo, tem que tomar muito cuidado. São situações que se requisita muita força policial, às vezes a pessoa não quer desocupar imóvel, então às vezes você tem ali uma invasão de 200 pessoas,
não é a mesma situação de uma pessoa. Então, você tem uma invasão de 200 pessoas que você tem uma liminar para ser cumprida, e às vezes precisa de um reforço policial muito grande. Tem muitos casos de confronto armado mesmo. Por quê? Porque a pessoa conflito, porque a pessoa não quer deixar, mesmo com aquela decisão. Então, são áreas que eu não posso dizer para vocês que são muito tranquilas, não. Tá? Então, são áreas que quem já fez estágio, quem está no judiciário há algum tempo, sabe que é algo que pode ter um desdobramento, tem que ter um certo cuidado ali, né, em relação a essa. A pessoa já entra sabendo que o negócio é muito simples, tá? Aqui a gente está estudando, mas na prática dá uns desdobramentos aí meio complexos, tem que dar um certo cuidado do jeito que trabalha dentro desses processos, para evitar problemas, né? A gente viu aí pelo menos uns 3 casos mais recentes de pessoas que morreram por causa disso, por causa de terra, sempre problema de terra. E casos de advogados também, que estão lá no escritório, a pessoa entra lá e sai atirando em todo mundo, né? Por causa de problema envolvendo terra. Então, tem que tomar um certo cuidado dentro desses processos. Bom, para a gente poder fechar, e eu não vou entrar na parte do... Oi, pode falar, Micaela. Nesse exemplo que a senhora deu, a parte que perdeu, né? Quando vai para o tribunal, aí suspende, aí uma perde. Aí essa parte que perdeu, ela pode alegar litigância de má-fé da proprietária e aí pedir algum tipo de indenização? Pode, mas é outra ação. Na verdade, tanto a possuidora A como a possuidora B, elas têm direito de perdas e danos em relação à proprietária. Porque ela agiu de má-fé com as duas. Então, vamos supor, Micaela, tá, eu sou possuidora, a primeira. A Gabriele conseguiu a posse depois, de alguma forma, com a proprietária. Ela agiu de má-fé comigo e com ela. Vamos supor que seja você, tá, proprietária. Foi lá, vou ganhar aqui, tá. Aí você tá ali, nós duas estamos aqui perdidos, nós estamos brigando aqui por posse, porque nós duas somos a possuidora, você tá lá assistindo, vamos supor que você é a proprietária. Aqui vai resolver, em algum momento vai resolver. Mas você pode ter certeza que tanto eu como a Gabriele temos direito de perdas e danos em relação ao proprietário, em relação a você. Não é só de uma, não. Isso é das duas. Porque foi uma luta aqui. É aquele negócio assim, que você vira e fala, elas que lutem, né? Porque nós vamos lutar. Mas depois a gente vai querer reaver todas essas perdas e danos em relação a você. Se você na condição de proprietário, claro. Entendi, professor. Obrigada. Ok? Gente, a gente vai tá faltando, acho que 10%, 20% do conteúdo para a gente fechar a possessória, mas acaba que a gente vai entrar em uso capião. E é melhor que, já que vamos entrar em uso capião, a gente começa com isso na próxima aula. Mas eu só queria fechar hoje falando dessa possibilidade de cumulação de pedidos na ação possessória. Então, é possível acumulação de pedidos em uma ação possessória. O que significa isso? Nós ajuizamos, suponhamos a seguinte situação, um esbulho possessório. Então, suponhamos que um grupo de 20 pessoas invadiu uma área em que a Ana Clara seja possuidora. Então, nós temos uma invasão de 20 pessoas. Essas 20 pessoas invadiram o imóvel, essas 20 pessoas derrubaram cerca, destruíram a área, construíram 6 pontos ali, levantaram acampamento, né? Puxaram água não sei de onde, colocou até uma caixa d'água lá, enfim, tem toda uma construção, teve toda uma destruição, teve morte de animais. Então, a possuidora aqui está sofrendo dano, sofreu um dano. Então, ela tem o direito tanto de pedir a desocupação da área, como de pedir a reintegração da posse, porque teve invasão, mas ela teve prejuízo. Então, ela pode pedir o quê? Além disso, o pagamento de indenização por danos que a pessoa sofreu. Então, perfeitamente, aliás, é muito comum, é muito difícil uma ação possessória que não tenha um pedido cumulado. É muito comum ação de reintegração de posse cumulado com indenização por danos materiais, porque teve prejuízo no imóvel. Ou então, ação de reintegração de posse cumulado com obrigação de não fazer, ou seja, para de construir alguma coisa dentro do imóvel. Ou então, obrigação de fazer, desfaça todas as edificações que vocês fizeram dentro desse imóvel. Então, desde que haja
ligação entre os fatos, que a gente chama de conexão. Existe uma relação entre a causa de pedir, ou seja, em razão da invasão houve danos. Em razão da invasão houve a edificação de alguma coisa. Em razão da invasão teve prejuízo. É possível você ajuizar uma ação de reintegração de posse e cumular com pedido de reparação de danos, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer. Enfim, é possível você fazer isso. Você não precisa fazer duas ações. Ajuizar uma ação de reintegração de posse ou manutenção de posse e separadamente a ação de indenização. Você pode fazer tudo isso dentro da ação possessória, tá? Em relação ao valor da causa, o valor da causa na ação possessória é o valor do bem. O valor da causa na ação possessória é o valor do bem. Então, se houve uma invasão, é o valor do bem. Se está tendo a turbação, é o valor do bem. Se está tendo ameaça, é o valor do bem. Isso é, para quem conhece o sistema aí de custas judiciário, também um dos pontos que impede que as pessoas façam as ações, principalmente se ela não conseguir ser beneficiária da gratuidade da justiça. Porque calcular calcular custas em cima de valor de bens, só quem calcula sabe os valores de guia. E a gente sabe que hoje essas custas processuais teve uma flexibilização muito grande, não no sentido de aumentar a possibilidade de não pagar, não é isso, mas no sentido de flexibilizar formas de pagamento. É claro que no final pode ter essa condenação de custos e honorários, só que nós estamos falando do início, né, para dar o pontapé inicial para essa ação. E aí é perfeitamente possível se pedir o quê? O adiamento das custas, porque você alega que você vai comprovar que é um esbulho, que quem tem que recolher essas custas é o réu, ou você pode pedir um parcelamento e depois, né, o ressarcimento. Enfim, a gente só precisa saber que nesse momento que o valor da causa é o valor do bem, tá? É assim que se calcula o valor de causa de ação possessória, vai ser o valor daquele bem. Se você não tem numa questão o valor do bem, tem que ter. Se vocês estiverem fazendo prova, vocês joguem um valor estimado ali de valor de bem, vai ser mais alto, vocês vão poder... A questão é não colocar R$1.000 para efeitos fiscais, que eu até falo para nunca colocar isso, porque valor de causa não é só para efeitos fiscais. Mas não joga R$1.000, R$500 não, porque vai dar para ver que vocês não estão trabalhando mais ou menos com valor de bem, não. Pelo menos alguma coisa com estimativa, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Povo? Não, professora, tudo tranquilo. Até agora tá indo bem? Porque na próxima aula eu vou chegar aqui para vocês e vou falar o seguinte: não podemos fazer pedido de reconhecimento de propriedade na pendência de ação possessória. Então a gente já vai entrar num outro campo, que é a discussão de propriedade junto de ação possessória, porque só vai, né, dando mais complexidade para a coisa. Então, a gente vai fazendo aos poucos até compreender bem. Até aqui. Deu bem. Nenhuma duvidazinha, nada? Da minha parte está tranquilo. Beleza? Eu tô ótimo. Meu óculos. Tudo certo, professora. Estou lendo aqui na dificuldade, esqueci óculos, não achei lente, não. Tá ótimo aqui para enxergar. Meu olho tá assim. Então, beleza. Pessoal, então é isso. Acho que já tem uma questãozinha lá, tá? Para vocês responderem, depois dá uma olhadinha. Já para a nossa última prova. Nada demais, não. Coloca... É uma pergunta que eu tô... É um caso que eu estou pedindo que vocês colocarem qualquer ação. Só coloca qual que é, se é reintegração de posse, manutenção, interdito e por quê? Porque houve esbulho, porque houve turbação, ameaça. Na verdade, a questão é maior do que a resposta. A resposta é uma linha, vocês colocam, tá? Eu só quero saber o nome da ação. Não se preocupem quando vocês lerem e falar, meu senhor, o que é isso? Vocês vão ficar na dúvida, a intenção é essa, deixar vocês na dúvida. O importante é que vocês coloquem qual ação vocês acham que é e por quê. Porque ali dá margem para muita coisa. Então, não se preocupem, eu quero que vocês leiam a questão, depois Malu confere se está tudo certinho lá, tá? Na questão pós-aula síncrona.
Eu só quero saber a interpretação que vocês fizeram do caso, porque na próxima aula eu quero compartilhar o caso aqui para a gente poder fazer junto. Mas é só mostrar para vocês o pânico que é, às vezes, quando a gente está diante de um caso prático de ação possessória, tá? Pessoal, o material está no AVA. Acho que está tudo certo no AVA. Depois, Malu, verifique, por favor, se tem alguma pendência, me avise, mas é para estar. Da aula passada, material, questão pós-aula síncrona, depois eu coloco essa aqui, tá? É para estar, ok? Beleza. Gente, boa semana para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês na aula hoje. E é isso. Qualquer dúvida, a gente vai conversando aí durante a semana, tá bom? Obrigada. Professor. Obrigada. Boa semana. Obrigado, professora. Boa semana. Professora, boa semana.